Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos e minhas amigas. Hoje é 20 de novembro de 2022, 18 horas, e estamos iniciando aqui a leitura de hoje do livro de Mórmon. Ontem nós encerramos o livro de 1º Nefe, foram 22 dias seguidos de leitura. Disse que quando você, por 21 dias, repete uma coisa de 21 dias, aquilo se torna um hábito. E eu espero que tenha se tornado um hábito em nossa vida ler o livro de Mórmon. Então já lemos 22. Agora, hoje, nós vamos iniciar o livro de 2º Nefe. São 33 capítulos. Então nós temos um mês de leitura pela frente e mais 3 dias de leitura do 2º livro de Nefe. E eu estou muito feliz dessa grande conquista. Irmãos e irmãs, precisamos continuar constantes na leitura do livro de Mórmon. Essa é a chave, nunca esqueça disso, essa é a chave. Vamos lá. Hoje eu gostaria de começar compartilhando o ensinamento do presidente Benson, que diz, abre aspas, o livro de Mórmon foi escrito para os nossos dias. Os nefitas nunca tiveram acesso ao livro, tampouco os lamanitas dos tempos antigos. Ele foi feito para nós. Cada um dos grandes escritores do livro de Mórmon testificou que escreveu para as gerações futuras. Se eles viram nossos dias e escolheram as coisas que seriam de maior valor para nós, isso não deveria alterar a forma pela qual estudamos o livro de Mórmon? Devemos perguntar constantemente a nós mesmos: por que o Senhor inspirou Mórmon, ou Moroni, ou Alma, a incluir isso em seu registro? Que lição posso aprender com isso que me ajudará a viver nestes dias e nesta época? Fim da citação. Como é maravilhoso podermos estudar as Escrituras, como é maravilhoso podermos estudar o livro de Mórmon, estarmos lendo e saber que esses escritos foram para os nossos dias. Profetas viram nossos dias e escolheram em suas experiências aquilo que melhor poderia nos ajudar. E é maravilhoso, eu amo estudar o livro de Mórmon. Por favor, ajude a promover a leitura do livro de Mórmon. Ajude alguém a ler o livro de Mórmon. Vamos começar a leitura de hoje. O que nós vamos encontrar no 2º livro de Nefe? Um relato da morte de Leí. Os irmãos de Nefe rebelam-se contra ele. O Senhor adverte a Nefe para que parta para o deserto, suas viagens no deserto e outros relatos. Capítulo 1. Leí profetiza acerca de uma terra de liberdade. Sua semente será dispersa e ferida se rejeitar o Santo de Israel. Ele exorta os filhos a vestirem a armadura da retidão, aproximadamente 588, 570 a.C. Versículo 1. E então aconteceu que depois de eu, Nefe, haver acabado de ensinar meus irmãos, nosso pai Leí também lhes disse muitas coisas e narrou-lhes as grandiosas coisas que o Senhor fizera por eles, ao tirá-los da terra de Jerusalém. Versículo 2. E falou-lhes de suas rebeliões quando estavam sobre as águas e da misericórdia de Deus, salvando-lhes a vida para que não fossem tragados pelo mar. E falou-lhes também sobre a terra da promissão que haviam alcançado. Quão misericordioso o Senhor havia sido, avisando-nos para fugir da terra de Jerusalém. Pois eis que, disse ele, tive uma visão, pela qual sei que Jerusalém foi destruída. E se houvéssemos permanecido em Jerusalém, teríamos também perecido. Só um comentário que me veio à mente agora. Leí profetizou sobre isso, explicou, revelou à sua família a revelação que recebeu da destruição de Jerusalém. Mais tarde nós vamos encontrar o povo de Zaraenla, você vai observar que veio através de Linhe. E eles eram um povo que fugiu durante a destruição de Jerusalém.
Mas aqui eles tiveram que aceitar pela fé no Pai, no seu Pai. Interessante, né? Hoje os profetas nos ensinam muitas coisas que se concretizarão certamente. Mas muito do que é ensinado hoje nós temos que aceitar pela fé também. Versículo 5. Mas disse ele: não obstante nossas aflições, recebemos uma terra de promissão, uma terra escolhida acima de todas as outras, uma terra que, segundo o convênio que o Senhor fez comigo, será uma terra para a herança de minha posteridade. Sim, o Senhor concedeu esta terra por convênio a mim e a meus filhos para sempre, e também a todos os que forem tirados de outros países pela mão do Senhor. Eu marquei aqui, uma terra escolhida acima de todas as outras. Que terra é essa? Aqui ele está falando das Américas, América do Sul, América Central, América do Norte. Uma terra escolhida, irmãos, para que o Evangelho fosse pregado a todas as nações partindo daqui. Houve um tempo na história da igreja que o centro de coligação era lá nos Estados Unidos, e todos os membros mudavam para lá, logo no início da restauração. Depois, com o passar do tempo, a obra missionária foi avante e os missionários começaram a ir a todas as nações. E então, a partir deste momento, a coligação começou a ser realizada nas estacas de Sião. Então, em seu país, por exemplo, nós temos pessoas de Portugal, de Moçambique, de vários outros países que estão lendo, que não são aqui das Américas, estão lendo conosco. Sejam muito bem-vindos, estou muito feliz com vocês participarem, especialmente o pessoal de Portugal, de Moçambique, que tem acompanhado essa leitura. Irmãos e irmãs, irmãs e irmãos, os centros de reunião agora da igreja, de coligação, são nas estacas de Sião, nas alas de Sião, em seu país, que possamos edificar a igreja onde estivermos, tá bom? Vamos lá. Continuando no versículo 6. Portanto eu, Leí, profetizo de acordo com o Espírito que opera em mim, que ninguém virá a esta terra, a menos que seja trazido pela mão do Senhor. Voltando ao assunto aqui das Américas, todos os que para cá vieram foram trazidos pela mão do Senhor. Como você chegou aqui nas Américas? Como seus pais, avós, bisavós chegaram aqui? Eles vieram como colônias, eles vieram como conquistadores, eles vieram presos, vieram como escravos, não importa. Todos foram trazidos para viver aqui nas Américas, uma terra de liberdade. Isso é maravilhoso. Que possamos orar sempre ao Senhor, para que Ele continue abençoando esta terra. Versículo 7. Portanto, esta terra é consagrada àqueles que Ele trouxer. E se acontecer que os sirvam de acordo com os mandamentos que Ele deu, será uma terra de liberdade para eles. Portanto, jamais serão reconduzidos à escravidão. Se o forem, será por causa de iniquidade. Porque se houver iniquidade, a terra será amaldiçoada por causa deles. Mas para os justos será abençoada para sempre. E eis que é prudente que esta terra não chegue ainda ao conhecimento de outras nações, pois eis que muitas nações ocupariam totalmente a terra, de modo que não haveria lugar para uma herança. Portanto eu, Leí, obtive uma promessa de que se aqueles que o Senhor tirar de Jerusalém guardarem seus mandamentos, prosperarão na face desta terra, e permanecerão ignorados de todas as outras nações, a fim de ocuparem esta terra para si próprios. E se guardarem seus mandamentos, serão abençoados na face desta terra, e não haverá ninguém para molestá-los, nem para tirar a terra de sua herança, e habitarão em segurança para sempre. Observe a promessa que existe: se guardar os mandamentos, prosperará na terra. E quando fala em prosperar, é em todos os sentidos, tanto material quanto espiritualmente. Versículo 10.
Mas eis que quando chegar o tempo e que degenerarem caindo na incredulidade, depois de haverem recebido tão grandes bênçãos das mãos do Senhor, tendo conhecimento da criação da terra e de todos os homens, conhecendo as grandes e maravilhosas obras do Senhor desde a criação do mundo, tendo recebido o poder de fazer todas as coisas pela fé, possuindo todos os mandamentos desde o princípio e tendo sido trazidos para esta preciosa terra de promissão, pela sua infinita bondade, eis que digo, se chegar o dia em que rejeitarem o Santo de Israel, o verdadeiro Messias, seu Redentor e seu Deus, eis que sobre eles recairão os julgamentos daquele que é justo. Sim, ele trará outras nações até eles e dar-lhes a poder, e tirar-lhes as terras de sua posse, e fará com que sejam dispersados e feridos. Sim, de geração em geração haverá derramamento de sangue e grandes calamidades entre eles. Portanto, meus irmãos, quisera que vos lembrasses, sim, quisera que desses ouvidos a minhas palavras. Quisera que acordasses de um profundo sono, sim, do sono do inferno, e sacudisses as pavorosas correntes que vos prendem, que são as correntes que prendem os filhos dos homens, de modo que são levados cativos ao eterno abismo da miséria e da dor. Despertai e levantai-vos do pó, e ouvi as palavras de um pai trêmulo, cujos membros logo poreis a fria e silenciosa sepultura, da qual nenhum viajante pode retornar. Uns dias mais e irei pelo caminho de toda a terra. Só um comentário, aqui Leí falando para seus filhos, e eu pude sentir assim o amor de um pai por seus filhos, a preocupação para que pudessem viver em retidão. E ele fala, quisera que acordasses de um profundo sono. No 14, isso no 13, no 14, despertai, levantai-vos do pó, que possamos eu e você acordar, despertar para viver o Evangelho em nossos dias e receber todas as bênçãos que estão ao nosso dispor. E depois de recebê-las, a missão da nossa vida é viver de tal maneira que elas possam se realizar. Que maravilhoso é ter o Evangelho, não é? Vamos no 15. Mas eis que o Senhor redimiu a minha alma do inferno. Eu contemplei a sua glória e estarei eternamente envolvido pelos braços de seu amor. E desejo que vos lembreis de observar os estatutos e os juízos do Senhor. E eis que isso tem sido a preocupação de minha alma desde o princípio. Meu coração tem se enchido de pesar de tempos em tempos, pois tenho temido que, pela dureza de vosso coração, o Senhor, vosso Deus, vos visite na plenitude de sua ira, de modo que sejais condenados e destruídos para sempre. Ou que vos advenha uma maldição pelo espaço de muitas gerações, e sejais visitados pela espada e pela fome, e sejais odiados e conduzidos de acordo com a vontade e cativeiro do diabo. Meus filhos, que estas coisas não vos sucedam, mas que sejais um povo escolhido e favorecido pelo Senhor. Porém, seja feita a vontade dele, porque seus caminhos são justos para sempre. Olha quão importante é o versículo 20. E ele disse, se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra, mas se não guardardes meus mandamentos, sereis afastados de minha presença. E essa é uma mensagem que ele estava falando para seus filhos, que eram mais rebeldes, Lamã, Lemuel, os filhos de Ismael. Mas ela é uma mensagem que Nef separou, porque viu nossos dias e ela era tão essencial, tão fundamental para nós. Se guardarmos os mandamentos, prosperaremos na terra. Mas se nós não guardarmos, olha que desgraça, seremos afastados da presença do Senhor. Significa que não teremos mais a companhia constante do Espírito Santo a nos inspirar, nos orientar, nos apontar o caminho correto, o caminho da vida eterna. Algo para pensarmos, não é? 21.
E agora, para que minha alma se regozije convosco, e meu coração possa deixar este mundo com alegria por vossa causa, para que eu não vá para a sepultura com pesar e dor, levantai-vos do pó, meus filhos, e sede homens, e determinados de um só pensamento e um só coração, unidos em todas as coisas, para não cairdes em cativeiro, para que não sejais amaldiçoados com uma terrível maldição, e também para que não incorrerdes no desagrado de um Deus justo, trazendo sobre vós a destruição, sim, a eterna destruição, tanto da alma como do corpo. Despertai, meus filhos, cingi a armadura da retidão, sacudi as correntes com que estais amarrados, e saí da obscuridade e levantai-vos do pó. Olha que chamado o Leí faz a seus filhos e a todos nós. Despertai, cingi a armadura da retidão, vestir a armadura da retidão. O que é retidão? Aqui no guia de estudo, retidão está ensinando o seguinte: qualidade do que é justo, santo, virtuoso, íntegro, obedecer aos mandamentos de Deus, evitar o pecado. Que possamos então ser aquelas pessoas que se vestem de retidão, que é justo, íntegro, que afasta o pecado da sua vida, que tem desejo das coisas de Deus, que tem desejo de aprender mais, que tem desejo de estar próximo do Salvador Jesus Cristo e com Ele habitar para sempre, em retidão. Que possamos continuar nos aproximando do Salvador através da leitura do livro de Mórmon. Mas lembra, querida irmã, querido irmão, precisamos ser constantes. E nós estamos lendo um capítulo a cada dia. Seja constante, persevera até o fim, porque aquele que perseverar até o fim receberá vida eterna. Estamos treinando aqui, nessas leituras diárias, para perseverar até o fim, em guardar os mandamentos de Deus, em viver em retidão, para receber todas as bênçãos que Ele tem prometido aos santos, aos justos de Deus. Que possamos assim nos tornar estas pessoas. 24. Não vos rebeleis mais contra vosso irmão, cujas visões têm sido gloriosas e que tem guardado os mandamentos desde quando deixamos Jerusalém e que foi um instrumento nas mãos de Deus ao trazer-nos para a terra da promissão. Porque se não fosse por ele, teríamos perecido de fome no deserto. Não obstante, tentaste tirar-lhe a vida, sim, e ele padeceu muito por vossa causa. E eu tremo e temo excessivamente que por vossa causa ele venha a sofrer de novo, pois eis que o haveis acusado de tentar exercer autoridade e poder sobre vós. Eu sei, porém, que ele não procurou poder nem autoridade sobre vós, mas procurou a glória de Deus e o vosso bem-estar eterno. E por ele ter-vos falado claramente, haveis murmurado. Dizeis que ele foi severo, dizeis que se enfureceu convosco. Eis, porém, que sua severidade era a severidade do poder da palavra de Deus que estava nele. E o que chamais ira era a verdade segundo se acha em Deus, a qual ele não pôde refrear, tendo-vos mostrado corajosamente vossas iniquidades. E é necessário que o poder de Deus esteja com ele para que obedeçais ao seu comando. Eis, porém, que não foi ele, mas sim o Espírito do Senhor que estava nele, que ele abriu a boca para falar, de maneira que não podia fechá-la. E agora, meu filho Lamã, e também Lemuel e Sam, e também vós, meus filhos, que sois filhos de Ismael, eis que, se derdes ouvidos à voz de Nefe, não perecereis. E se o escutardes, eu vos deixo uma bênção, sim, minha primeira bênção. Mas se não o escutardes, retirarei minha primeira bênção, sim, a minha bênção, e ela recairá sobre ele. E agora, Zorã, falo a ti, eis que tu és o servo de Labão. Não obstante, foste trazido da terra de Jerusalém, e sei que és um verdadeiro amigo de meu filho Nefe para sempre. Como tens, portanto, sido fiel, teus descendentes serão abençoados com os dele,
para que prosperem por muito tempo na face desta terra, e nada, a não ser a sua iniquidade, prejudicará ou perturbará a sua prosperidade para sempre na face desta terra. Portanto, o Senhor consagrou esta terra para a segurança de tua descendência com a descendência de meu filho, se guardardes os mandamentos. Se guardardes os seus mandamentos. Final da leitura do primeiro capítulo de Segundo Neve. E aqui nós recebemos tanto incentivo para guardar os mandamentos, para que possamos prosperar, tanto espiritual como materialmente. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos. Tem sido uma alegria estar aqui e ler com você. Continua firme, continua constante na leitura. Até amanhã.